Oi, crianças, bom dia, tudo bem? Nós vamos começar nossas aulinhas de hoje, nessa sexta-feira. Vamos começar por religião hoje, tá bom? E lembra que a prof falou que cada vez que nós vamos estudar a Bíblia, ou cada vez que nós vamos falar coisinhas de Jesus, aprender sobre ele, ouvir alguma história dele, nós precisamos pedir o auxílio dele, né? Orar e pedir para que ele venha ficar conosco quando vamos estudar algo sobre ele, para que a gente realmente venha aprender de verdade o que ele quer passar para a gente, né? Então, nós vamos orar, tá bom? Para a gente começar a nossa aulinha de religião hoje. Então, vamos lá, reverência, mãozinhas pã, olhinhos plim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós vamos ver hoje, crianças, uma historinha de como Deus cuidou de duas crianças, tá bom? A prof vai ler a historinha para vocês e vocês vão aprender como é que Deus tem cuidado com as crianças. Será que Jesus cuida mais dos adultos porque são maiores, tem mais coisas para fazer, tem responsabilidades, tem muitos problemas? Será que Jesus cuida só dos adultos e as crianças não precisam tanto assim? Não é assim, né? Jesus ama as crianças, Jesus ama as criancinhas e ele está sempre cuidando das crianças, principalmente aquelas crianças que pedem ajuda dele, né? Quem pede ajuda de Jesus, Jesus não nega nunca, Jesus nunca deixa de cuidar de quem pede auxílio para ele, tá bom? Então a tia vai ler a história, olha, o título da história é assim: como Deus cuidou, como Jesus cuidou de duas garotas, duas meninas pequenas. Então vamos lá, a tia vai ler. Essa história é sobre algo que aconteceu com duas meninas na época da grande enchente do Oregon, uma região dos Estados Unidos. Então, nessa região do Oregon teve uma enchente, vocês sabem o que é enchente, né? Veio chuvas muito fortes, encheu os rios transbordam, sai para fora aquele monte de água do rio e vai onde estão as casas, onde estão as cidades e faz aquela inundação, aquela enchente, né? E aconteceu isso onde essas meninas moravam há muitos anos atrás. Um dia, tio Beto foi à casa de Susana e Alessandra, com a triste notícia de que a tia Mariana talvez não sobrevivesse aquela noite. E a mamãe daquelas meninas, a mamãe da Mariana, da mamãe da Susana e da Alessandra, precisava ir agora com esse tio cuidar dessa tia Mariana, que podia ser que nem vivesse aquela noite mais. Então a mamãe teria que ir e não poderia levar, então, a Susana e a Alessandra. Olha só. Então, a mamãe delas arrumou as malas e disse para as duas meninas que havia comida suficiente para o jantar e para o café da manhã no outro dia. A mamãe ia lá, então, junto com aquela tia Mariana, passar a noite com aquela tia e depois a mamãe voltaria no outro dia, né? Então as meninas tinham ali a casa delas bem arrumadinho, bem quentinho para eles passarem aquela noite fria e gelada. Tinha a janta delas preparada e tinha também o café da manhã para eles tomarem assim que acordassem até a mamãe chegar, tá bom? Então, olha só. Em seguida, a mamãe pediu para elas serem meninas corajosas até o dia seguinte, quando a mamãe chegaria e um pouquinho antes da mamãe chegar também, o papai chegaria das montanhas. O papai tinha ido trabalhar nas montanhas e voltaria também mais ou menos no mesmo horário que a mamãe chegasse. Ao partir, suas últimas palavras para as meninas foram as seguintes:
Quando a mamãe partiu, as últimas palavras foram essas: fiquem com Deus. E Jesus cuidará de vocês até eu voltar, tudo bem? Tenham certeza que Jesus cuidará de vocês. A Alessandra queria muito ser uma menina corajosa, como a mamãe havia pedido, mas ela teve que engolir aquela vontade de chorar, enxugou as lágrimas e o coração ficou apertado, mas ela viu a mamãe indo embora na carroça com o tio Beto, né? Então, as lágrimas começaram a cair. A sua irmãzinha, então, teve um pouquinho mais de coragem e falou: não chore, maninha, não chore. Jesus vai cuidar de nós. Então, aquelas duas meninas passariam o dia, a noite, né, sozinhas, né? Vamos ver o que aconteceu. A pequena Susana, não consolada, foi consolada pela Alessandra. Pegou a mão dela e caminharam juntas, lentamente para casa, que elas estavam no quintal, a fim de fazer um fogo bem gostoso para aquecer aquela noite que elas teriam agora e esquentar o jantar. Quando a hora de irem para a cama chegou, elas jantaram, se esquentaram. Quando a hora de ir para a cama chegou, pediram então para Jesus que protegesse elas. Fizeram uma oração e pediram para Jesus proteger elas. Encolheram-se então debaixo dos cobertores, como se fossem dois gatinhos pequenininhos, morrendo de medo, encolhidinhos embaixo da coberta, as duas uma pertinho da outra, e logo pegaram no sono. Mas lá pelas tantas da noite, a Alessandra foi acordada por um barulho muito estranho. Ela ouviu um barulho do rio, e como se tivesse rio tudo em volta da casa dela. Ela ouvia aquele mesmo barulho do rio, aquelas águas se mexendo, aquelas águas borbulhando, e ela ouvia esse barulho em volta da casa dela inteirinha, né? Ela pulou logo da cama, acendeu uma vela, que eles não tinham luz igual nós, né? Acendeu uma vela e abriu a porta que dava para o quintal. Quando ela abriu a porta, aconteceu algo que ela nunca imaginou que passaria na vida dela. Por baixo da porta começou a entrar água, e quando ela abriu a porta, veio aquele monte de água e molhou todos os pezinhos dela que estavam descalços ali. Ela olhou então para o quintal e viu em volta, lá onde era o quintal que elas brincavam e faziam um monte de coisa antes, estava agora cheio de água. Era água por todos os lados. Ai, meu pai do céu, ela falou. Ai, meu Deus, me ajude. O que vamos fazer agora? O rio transbordou. O rio encheu tanto com as chuvas que estavam tendo que a água dele vazou para fora do rio e veio para onde estava a casa dessas duas meninas. Imediatamente, ela pensou na Susana, sua irmãzinha. Maninha, acorde, vem aqui, vamos levantar, levanta, acorda, falou ela. Nós temos agora que subir lá para o sótão. Sótão é como se fosse embaixo do telhado, né, mas em cima da casa, que fica ali um espaço que dá pra gente ir, né, subir por uma escada e ir e ficar ali protegidos, né? É embaixo do telhado, mas lá em cima dos cômodos que a gente tem, se chama sótão. Então ela pensou em ir pro sótão com a irmãzinha dela, e acordou a irmãzinha e falou: nós temos que subir pro sótão, porque a água está entrando pela casa toda. Mas a água já estava tão rápida, já estava até no tornozelo delas. Rapidamente, então, ela pegou um cobertor que não tinha molhado, um travesseiro que não tinha molhado e subiu as escadas lá para o sótão. Voltou depois rapidinho, porque ela lembrou de pegar a irmãzinha pela mão, porque a irmãzinha estava atrasada para subir a escada, né? A pequena Susana começou imediatamente a chorar. A Susana era pequenininha. Ela viu aquele monte de água, ficou assustada, começou a chorar. Ouviu aquele barulhão da água também, né? Mas a Alessandra a acalmou e disse o seguinte: não se preocupe, minha irmãzinha, não tenha medo. Jesus cuidará de nós, tá? Aí ela pegou a mãozinha da irmãzinha e foi lá pro sótão.
Mas, quando ela chegou lá no sótão, ela lembrou de uma coisa. Ela ficou pensando, e se essa água demorar